Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o empate de ontem contra o Avaí, olha, foi constrangedor esse empate, tô bastante chateado. E o Michel Macedo, ô Fábio Carilli, tem que puxar a orelha do jogador. Tem alguém aí, McFly? Não pode ser expulso dessa maneira. Mas antes de falar sobre o final de semana corintiano, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. Foi inacreditável o que aconteceu ontem à noite no jogo entre Avaí e Corinthians. Um péssimo empate para a equipe corintiana. Um time que quer ser campeão brasileiro jamais poderia empatar com a equipe do Avaí. O Avaí é a pior equipe do campeonato, fez apenas 7 pontos até o momento, não venceu nenhum adversário. É um time que fez apenas 8 gols no campeonato em 16 jogos, sofreu 22 gols, é um time limitadíssimo e o Corinthians tinha que ter vencido a partida mesmo jogando com um time alternativo. O Fábio Carilli acertou em jogar com a equipe alternativa porque os 8 reservas do Corinthians são bem superiores que a equipe do Avaí. Não foi por isso que o Corinthians acabou não vencendo a equipe do Avaí. O que eu vejo, faltou atitude para os jogadores do Corinthians entender a situação do campeonato, entender que uma vitória fora de casa é importante. Você jogar pelo empate contra o Internacional do Beira-Rio e empatar acaba sendo um bom resultado. Agora, você empatar com uma equipe limitada como o do Avaí é um péssimo resultado. Ainda mais uma rodada que foi favorável ao Corinthians, porque o Santos acabou empatando em casa com o Fortaleza, o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Bahia e o São Paulo perdeu para o Vasco da Gama. Ou seja, o Corinthians vencendo a partida de ontem, o Corinthians teria subido para o 4º lugar e teria diminuído a desvantagem para os líderes para apenas 3 pontos. Então foi uma noite trágica para o Corinthians e o seu Michel Macedo, um jogador de 30 anos, um jogador com experiência, 10 anos de futebol europeu, um jogador que já foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, sabendo que tem VAR, tem um árbitro de vídeo, vai dar uma cotovelada no jogador do Avaí. Convenhamos, Michel, acho que você precisa entender que você está jogando no Corinthians e precisa jogar bola. Porque até então, até o momento, você que jogou a primeira partida com a camisa do Corinthians no início do ano, até o momento não mostrou que veio e deixou seus colegas na mão na noite de ontem. E se o futebol masculino decepcionou, o futebol feminino jamais decepciona a fiel torcida. No último sábado acabou batendo a Ferroviária por 3-1, com gols da Milene, Giovanna Crivellari e Gabi Zanotti, e com esse resultado o Corinthians está matematicamente classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, mesmo faltando 2 rodadas para terminar essa fase da competição. O bacana do jogo é que a Lelê, goleira corintiana que foi convocada para a última Copa do Mundo, fez a sua primeira partida no segundo semestre. Depois do Mundial ela retornou ao Corinthians, se lesionou e até então não tinha feito uma partida sequer. E a Pia Sandeide, técnica da seleção brasileira de futebol feminino, ela que é sueca, esteve no Parque São Jorge acompanhando as meninas e deve ter gostado do que viu. O Corinthians chegou à 29ª vitória consecutiva. O Guinness World Records ainda não reconheceu oficialmente o time do Corinthians como recordista, mas isso deve acontecer em breve. Mas a FIFA já reconheceu, a FIFA fez várias homenagens ao longo da semana a essas mulheres maravilhosas do Corinthians e é muito merecido porque elas jogam demais. E no último sábado, o Sub-23 do Corinthians bateu o Desportivo Brasil por 2-0, com gols do Arian e do Jordan Souza, e mesmo com esse resultado, o Corinthians acabou sendo eliminado na primeira fase da Copa Paulista. Aí eu pergunto à diretoria corintiana, o que fazer com as mais de 2 dezenas de jogadores que foram contratados para disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirante e a Copa Paulista? O Corinthians está eliminado das 2 competições, não jogará mais até o final do ano e quem vai pagar os salários desses jogadores? É claro que o Corinthians, um prejuízo enorme, uma péssima ideia a criação dessa categoria Sub-23. Por outro lado, o Sub-17 do Corinthians fez bonito e no sábado, pelo Campeonato Paulista, foi a Jundiaí e goleou o Paulista por 7-0, com destaque do Matheus Araújo, que fez 2 gols e acabou com o jogo. E ontem à tarde, o Sub-20 do Timão foi a Ribeirão Preto e acabou batendo o Botafogo por 2-0, com 2 gols do paraguaio Hugo Sandoval. E o Corinthians, com esse resultado, está virtualmente classificado para as 8ª de final do Campeonato Paulista.
E o time de basquete masculino do Corinthians acabou perdendo no último sábado para o Paulistano por 80-74, mas mesmo com esse resultado, o time do Corinthians continua na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. E começou hoje, em Bangkok, Tailândia, o Mundial de Clubes de Futsal. Será a primeira competição do Corinthians depois da morte do Douglas Nunes. O Corinthians ocupa o Grupo B ao lado de Barcelona e Shenzhen da China. São 3 grupos de 3. Os 3 campeões de cada grupo e mais o melhor segundo colocado disputarão a semifinal e a final do torneio será realizada no próximo domingo. Além do Corinthians, o Magnus Sorocaba é outro representante do Brasil no torneio. E o canal Salve Timão estará na cobertura desse torneio. Então por hoje é só. Eu volto amanhã às 11 horas com todas as informações do Corinthians. Então inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!